Diálogo Trump-Xi direto, parceria estratégica Rússia-China. Houve pouquíssimos vazamentos a respeito. Bom dia, tarde, noite, madrugada, tudo. Bom, caneca do Donbass original. Bom, tá chegando a hora. Eu estou pronto para voltar à estrada nos próximos 4 meses, praticamente sem parar. E vai começar com na verdade, é uma chave de ouro, platina e metais raros de uma vez só, que vai ser um vai e vem China-Rússia. Bom, muita coisa importante vai estar acontecendo nos próximos dias. A partir do momento que vocês vão estar vendo esse Pepe Café, a gente vai estar em cima do início da cúpula anual da Organização de Cooperação de Xangai. Vai ser em Tianjin, que faz parte do grande eixo com Pequim, de um dos polos de desenvolvimento principais da China, um dos principais. Pequim, Tianjin, Xangai e o Delta do Sul da Pérola, que inclui Guangzhou e direto até Shenzhen e Hong Kong. Bom, eu vou chegar no meio da cúpula do SCO em Tianjin, mas vai dar para acompanhar o final, porque vai ser uma correria louca. Na sequência, eu tenho que voltar para Pequim para voar para Vladivostok, onde no dia 3 começa o Fórum do Leste da Rússia. Tudo isso é muito importante, essas datas são importantíssimas, porque tudo em relação à relação Rússia-China, a parceria estratégica Rússia-China, é o topo, está no topo do topo do topo do topo do que vai ser discutido entre a Organização de Cooperação de Xangai em Tianjin, no dia 3 de setembro, que é o dia que começa o fórum em Vladivostok, então tinha que escolher. Eu escolhi o fórum, porque o fórum são 3 dias e culmina com a sessão plenária na sexta-feira da semana que vem, onde o presidente Putin vai estar e falar com pelo menos no mínimo 3 horas, 3 horas e meia, pode até chegar a 4. O ano passado foi 3 horas e meia. Fundamental é essa declinação de temas importantes e de ocasiões importantes com face a face de praticamente os principais líderes da Eurásia e dois face a face, Putin-Xi, que são, como vocês sabem, os condutores desse processo complicadíssimo, mas em andamento, em direção a uma ordem multipolar, multinodal de nós entrelaçados, um novo sistema de relações internacionais, geopolítico e geoeconômico. Então, no domingo e na segunda, em Tianjin, na mesa da Organização de Cooperação de Xangai, vai ser algo extraordinário, porque vão estar na mesa juntos, conversando face a face, a um nível de decisão suprema, Putin, Xi, Modi, Pezeshkian. Veja bem, tudo isso é super importante. Os 4 BRICS principais. Os atores da Ásia Central, os principais atores da Ásia Central, Paquistão, que é membro pleno da Organização de Cooperação de Xangai, então na mesma mesa, Índia, Paquistão e Irã, absolutamente fundamental. E isso intervindo no momento em que as relações Índia-China tiveram uma reviravolta absolutamente extraordinária nos últimos dias, especialmente com a visita, há alguns dias, do ministro das Relações Exteriores chinês, Wang Yi, à Índia, onde ele foi muito bem recebido e onde os contatos ao mais alto nível foram excelentes, e o reset Índia-China já está rolando. Isso já é algo extremamente importante dentro não só dos BRICS, mas dentro da Organização de Cooperação de Xangai.
O fato de que o presidente iraniano, Pezeshkian, vai estar em Tianjin também é muito importante, porque isso entra na discussão mais ampla, que envolve BRICS e Organização de Cooperação de Xangai juntos, dos diferentes níveis de guerra híbrida lançados por Trump 2.0 contra os principais atores euroasiáticos. E isso inclui, evidentemente, China, Índia, Rússia e Irã. Então tem essa aproximação Índia-China que já revira o tabuleiro de novo de uma maneira auspiciosa, tanto para os BRICS quanto para a Organização de Cooperação de Xangai. O fato de que o presidente iraniano vai conversar ao mais alto nível com quem o apoia diretamente na guerra, não por procuração, mas direta, que é uma guerra ideológica, geopolítica, geoeconômica, tarifária e de sanções do Império do Caos contra o Irã, que já vem há mais de 40 anos e que continua cada vez mais barra pesada. E com uma possibilidade sempre suspenso, considerando o condutor de circo, o Narciso, afundando no seu próprio espelho aquático, voltar a atacar as instalações nucleares iranianas. Isso está em suspenso, isso pode acontecer a qualquer minuto por uma decisão de alguém que disse, no começo dessa semana, diretamente, ao vivo, para todo o planeta escutar: eu posso fazer o que eu quiser, porque eu sou o presidente dos Estados Unidos. Ou seja, ele é Júpiter. Esse é o Trump narciso, que ao mesmo tempo se considera um Teseu. Se a gente quiser ir mais longe na mitologia grega, um Teseu, um autodenominado Teseu, usando o fio de Ariadne para se guiar dentro do labirinto e enfrentar pequeníssimos, mínimos, inconsequentes minotauros fabricados dentro da sua cabeça ou não, ou até mini minotauros reais, mas sem nunca conseguir sair do labirinto. Essa é a diferença. Mesmo com o fio de Ariadne, Trump Teseu não consegue sair do labirinto e ele é um prisioneiro do seu próprio labirinto também. Bom, do ponto de vista do. O que que isso tem a ver com a Organização de Cooperação de Xangai e os BRICS? Tudo, tudo. Porque um dos temas principais que vai ser discutido em Tianjin pelos membros principais da Organização de Cooperação de Xangai, pelos convidados e pelos convidados especiais que são, entre outros, a Associação de Nações do Sudeste da Ásia, ASEAN. Vão estar presentes em Tianjin também. Então vai ser um microcosmo, um macrocosmo e um microcosmo da Eurásia e do Heartland, do coração da Eurásia, e da Rimland, que são as bordas, representadas na mesa em Tianjin e com Xi Jinping como anfitrião, em termos de terras raras, lá em cima, né, inalcançável. Eles vão discutir não só essa virada que já vem se pronunciando há vários anos na Organização de Cooperação de Xangai, de não só ser um mecanismo de contenção de terrorismo, mas também um mecanismo de integração econômica, e também, agora, mais ainda, integração geopolítica também, lado a lado com os BRICS, levando cada vez mais à sua concretização uma intuição do grande Lukashenko da Bielorrússia, que no ano passado já estava dizendo: olha, evidentemente, mais cedo ou mais tarde, BRICS e a União e a Organização de Cooperação de Xangai vão terminar se unindo. E já existe uma fusão em vários sentidos, não só entre os principais atores, porque vários dos principais atores são membros das duas organizações multilaterais, mas da plataforma de integração da Eurásia, no caso da Organização de Cooperação de Xangai, e da integração da maioria global, que é o foco dos BRICS, é o mesmo caminho, é o mesmo trem-bala em alta velocidade, deslizando
pela mesma ferrovia, pela mesma superferrovia. Então, tudo está importante e vai ser discutido na mesa. E, evidentemente, a guerra, as declarações de guerra híbrida de Trump 2.0 contra membros da Organização de Cooperação de Xangai, que não só Trump, como gente que está em lado de Trump, eles não têm a menor ideia do que seja. Assim como eles não sabem o que é BRICS. Eles descobriram o BRICS agora e ainda não sabem o que os BRICS fazem. Diálogo Trump-Xi direto já vai ter, porque já vai fazer parte de uma viagem de Estado de Putin à China de 4 dias, que inclui a cúpula de Tianjin e inclui no dia 3 a parada em Tiananmen. Já teve, até o momento que a gente está conversando, já teve 4 ensaios e provavelmente vai ter mais um outro ou mais dois outros, que são os 80 anos da comemoração chinesa do final da guerra contra o nazismo e o fascismo, e especialmente o final da guerra contra a ocupação japonesa, os dois juntos. A liberação da China, finalmente, do século de humilhação, preparatório a 4 anos depois do início da República Popular da China, em 49. E essa comemoração na China tem uma importância absolutamente desmesurada, porque é o final da guerra contra nazismo e fascismo, é o final da guerra contra a opressão japonesa e a dominação japonesa e a humilhação do Ocidente coletivo, depois se metastatizando em humilhação pelo Império Japonês, e o início, digamos, do renascimento da China, evidentemente, a guerra entre digamos, os maoístas e o Kuomintang, vencida por Mao, e o início da República Popular em 49, e claro, e tudo que veio depois, chegando, culminando hoje com a China como a grande potência geoeconômica do planeta e geopoliticamente lá em cima também, junto com Rússia e Estados Unidos. Então, é o que vai acontecer entre 31 e dia 1º, pequeno intervalo, dia 3 a parada, e no dia mesmo, dia 3 em Vladivostok, que é vizinho. Para vocês terem uma ideia, voar de Pequim a Vladivostok é um pouco mais de 2 horas e meia. São praticamente vizinhos. E é o início da Transiberiana. A Transiberiana começa em Vladivostok, passa por Beijing e aí atravessa a Sibéria. Esse é o trajeto original. E no Fórum de São Petersburgo, a gente vai ampliar ainda mais o que foi discutido na mesa em Tianjin, no dia 3 em Pequim, nessa parada militar extraordinária, onde haverá praticamente todos os armamentos de última geração chineses desfilando em público pela primeira vez. E algo de orgulho nacional extremamente importante, e com a presença de vários chefes de Estado, inclusive, mais uma vez, lado a lado, Putin e Xi Jinping. No mesmo dia, em Vladivostok, a um pouco mais de 2 horas e meia de voo, começa o Fórum, o Eastern Economic Forum, o Fórum Econômico do Leste da Rússia, que é o fórum centrado no desenvolvimento, especialmente do Ártico e do extremo leste russo, incluído, evidentemente, uma enorme fatia da gigantesca Sibéria, norte e sul, e culminando com a sessão plenária com o presidente Putin na sexta-feira. Começa na quarta e na sexta-feira a sessão plenária com o presidente Putin e ele vai estar respondendo às perguntas do auditório. Tudo isso é muito importante porque esse processo de integração nacional, de desenvolvimento nacional e de segurança nacional russo, de jogar todos os recursos possíveis no desenvolvimento tanto do Ártico quanto do extremo leste, indo até o Pacífico, é um espelho
do processo que começou na China no final dos anos 90, a campanha oficial chinesa Go West, vá para o oeste, de desenvolvimento do Tibete e do Xinjiang. Então, o que os chineses começaram a fazer em 1999, que é espalhar o desenvolvimento que eles já estava consolidado no, no Eastern Seaboard, na faixa costeira litoral do leste da China, exportar esse desenvolvimento para as províncias do interior e para o oeste ainda não conquistado e desenvolvido, especialmente desenvolvido. Os russos estão já há alguns anos, e isso nós que seguimos o Fórum de Vladivostok há vários anos, a gente vê lá mesmo, e é impagável você ir a Vladivostok, ir ao fórum, conversar com os atores, governadores regionais, líderes de províncias, CEOs de grandes corporações estatais, de ferrovias, de transporte marítimo, tudo isso. Para você entender a amplitude extraordinária do processo, e especialmente do ponto de vista de um assunto de segurança nacional, porque o governo federal está totalmente implicado em parcerias com os governos regionais, que é o que a gente sempre escuta. A gente está conversando com alguém com os Buriats, por exemplo, perto do Lago Baikal, com o pessoal das Ilhas Sakhalina, por exemplo. E todos eles falam a mesma coisa. Ah, não, o governo federal está totalmente implicado, eles têm uma lista dos projetos, parcerias públicas e privadas e parcerias federais, estaduais, provinciais, dos oblasts. É absolutamente extraordinário. E isso está intrinsecamente ligado com a parceria estratégica Rússia-China, porque a China é um dos grandes investidores, especialmente na Sibéria. E no caso do Ártico, a Rota do Norte, a denominação russa, mais uma vez, é Rota do Mar do Norte. E a denominação chinesa é Rota Marítima da Seda, que é mais poética e mais incisiva, na verdade, é um projeto russo, mas é um projeto que terá cada vez mais participação chinesa e os chineses vão lucrar tanto quanto os russos com a abertura desse novo canal de comunicação pelo Ártico, que vai, a médio e a longo prazo, desbancar o canal de Suez. O que provocou, evidentemente, a cobiça americana de querer entrar nesse jogo também. E é isso que nos leva a um dos temas mais explosivos dos últimos dias e que vai ter repercussões no Fórum de Vladivostok, especialmente em detalhes, que é, digamos, uma cenoura extremamente sofisticada que Putin jogou para Trump. Isso, evidentemente, foi conversado antes do encontro no Alasca e na sequência do encontro do Alasca de investimentos americanos no Ártico e no leste da Sibéria, especialmente em energia. E isso vai ser um dos temas fundamentais do Fórum de Vladivostok, ou seja, tem que estar lá para saber, tem que estar lá para conversar, por exemplo, com executivos da Rosneft e lhes perguntar diretamente: mas e aí, a ExxonMobil vai voltar a investir nos projetos de gás de Sakhalina, por exemplo, e ver o que os executivos da Rosneft vão responder. Claro, com extrema diplomacia. Mas isso já está na jogada, porque já há negociações há alguns dias, já, a gente pode dizer em poucas semanas, secretas entre a Exxon e a Rosneft, com a Exxon dizendo para a Rosneft: olha, a gente quer voltar. Eles tiveram que sair por causa das sanções, perderam um monte de dinheiro, mais de 4 bilhões de dólares, e eles não vão deixar esse mercado, e especialmente não vão deixar essa panaceia de investimentos em gás na Rússia
só para os russos ou eventualmente só para os chineses ou outras empresas asiáticas. Eles querem voltar. E isso, claro, exerce uma pressão extra em cima de Trump, porque o que interessa para as oligarquias americanas e para as oligarquias russas, para os dois lados, é voltar a fazer business entre eles. Europa, o que que é isso? Não existe. Não existe. Ah, é um bando de nanicos suicidas. Não tem a menor importância. O que importa para quem manda mesmo, especialmente a partir de Putin, Trump no Alasca, é business entre o topo das oligarquias das duas superpotências. Então, esse é um dos temas, vai ser um dos temas que vai estar em revolução em Vladivostok. E na sexta-feira, quando o presidente Putin falar da sessão plenária, onde ele se concentra em dados, em números, em investimentos no Ártico, na Sibéria, etc. Claro, na hora que vierem as perguntas, e as perguntas são abertas, todo mundo vai querer perguntar sobre a possibilidade de um reset nas relações Rússia-Estados Unidos, se isso é plausível, em que pé está, o que foi discutido. Claro, houve pouquíssimos vazamentos a respeito. A única coisa que se sabe é que Trump está com os olhos arregalados com a possibilidade de business com a Rússia. Para a gente chegar a esse ponto, tem que ser resolvidas questões fundamentais, das quais a Ucrânia é apenas um subtexto. Então, esses próximos dias, na semana que vem, em termos de o que está acontecendo no ápice da liderança do Sul Global, é absolutamente fundamental. Entre a Organização de Cooperação de Xangai, na sua cúpula anual, a parada militar em Pequim e o Fórum Econômico em Vladivostok. Depois, depois de tudo isso, a gente vai ter um painel ainda mais denso e entrelaçado nestas discussões em altíssimo nível. E, evidentemente, para onde está indo essa manobra articulada agora em detalhes, minuciosamente, pelas lideranças dos BRICS e da Organização de Cooperação de Xangai em paralelo, para manejar e administrar a loucura do império do caos, que é uma loucura não previsível na maior parte do tempo, porque ela vem justamente desse narciso incontrolável e incendiário, que é capaz de mudar de ideia literalmente de um segundo a outro e criar frontes inteiros de tensão de um dia para outro. Mas todos esses telefonemas entre os líderes dos BRICS nas últimas semanas, o fato de que nessa cúpula em Tianjin todos os principais da Organização de Cooperação de Xangai vão estar na mesma mesa, tudo isso é muito importante. E especialmente esse encontro de vários dias, na verdade, onde eles vão ter oportunidades de entrar em detalhes mais constantes entre Xi e Putin. Porque, mais uma vez, é, qual é o X de toda a questão? É como o Sul global, a maioria global e as instituições multilaterais da maioria global, onde os BRICS e a Organização de Cooperação de Xangai estão do primeiro nível e há outras tão importantes quanto como a ASEAN, a Associação das Nações do Sudeste da Ásia, a União dos Latino, a CELAC, a União Latino-Americana, os africanos, evidentemente, como manejar o império imprevisível e muito perigoso, porque as pressões sofridas pelo Narciso, o Trump, são ainda mais viscerais do que as pressões sofridas pelos líderes dos BRICS, da Organização de Cooperação de Xangai. Trump precisa urgentemente de algum sucesso, seja qual for.
Ele está contando com um sucesso, evidentemente, que leva na sua, na sua mente narcisista, justamente, a esse famoso prêmio Nobel, que seria algum tipo de entendimento no fronte ucraniano da guerra que o Império do Caos começou e que agora não tem como resolver. Onde o império que começou a guerra está posando como mediador da própria guerra, o que é Kafka absoluto. Mas é a situação em que nós estamos. Os russos sabem perfeitamente, seja o que aconteça na Ucrânia, com o colapso progressivo do front, com a impossibilidade de colocar um elemento de racionalidade naquelas laias que estão em Kiev por trás do ator, que é um pobre coitado, é um ator, mas ele segue as ordens que vêm dessas laias nazi-fascistas perigosíssimas por trás, que essas é que controlam o jogo em Kiev mesmo. E elas, controladas em parte ou manietadas em parte ou dirigidas em parte pelos britânicos, fundamentalmente pelo MI6, muito mais do que a CIA. E já com o sucessor pronto em Londres para entrar em jogo, especialmente depois que ele pousou em branco e preto para a Vogue, e todo mundo sabe que ele vai ser impingido como o próximo líder da Ucrânia, General Zaluzhny. Então, vocês imaginem para o autoforjado Teseu preso no seu labirinto e na sua sequência de labirintos, como ele seria capaz de extrair uma vitória de uma conjunção geopolítica tão complicada como essa. Então, o que Putin está fazendo é tentar lhe dar uma boia. É como já Teseu no labirinto já afundado na sua piscina narcisista. E quem joga a boia para ele voltar à superfície e respirar um pouco? Vladimir Putin. Esse é o pé que a gente está mitológico geopolítico no momento. Bom, tudo isso, como vocês podem ver, é de uma complexidade extrema. Então, no próximo Pepe Café, eu imagino que a gente vai gravar em Vladivostok. A gente já vai estar discutindo sobre para onde estão indo essas vertentes depois da SCO, Organização de Cooperação de Xangai, depois da parada militar em Tiananmen e do início do fórum. Bom, muito obrigado. Vocês devem ter, provavelmente vocês devem ter achado que isso é como se a gente estivesse falando de Marte. Não, isso se aplica a todos nós, porque tudo isso se aplica aos BRICS e ao Sul Global. Os BRICS e o Sul Global estão no meio de todo esse. Na verdade, é como se fosse um novelo da Ariadne, né? Não é só o fio. Esse é o novelo de nós entrelaçados e que concerne todos nós. E, bom, não vai ser esse falso Teseu que vai ter a solução para o novelo. Pode ser que seja o lançador de boia salva-vidas Vladimir Putin. E pode ser que a gente continue enredados nesse novelo pelos próximos semanas, meses e anos. Bom, vamos esperar, como nossos amigos chineses, que auspiciosamente haja uma saída. Bom, adeus do Otanistão para vocês todos. Inscrevam-se no canal. Na semana que vem estamos on the road again, de volta à estrada entre Rússia e China. Até a semana que vem, de vários corações da Eurásia. Tchau, tchau.